O Falcão é um dos heróis da Marvel que mais tem tido popularidade nos últimos tempos, principalmente por causa da série Falcão e o Soldado Invernal e por também se tornar o novo Capitão América do universo cinematográfico. E nesse vídeo hoje você vai conhecer um pouco mais da origem do herói nos quadrinhos. E aí, seus nerds, beleza? Tudo bom com você? Pra você que não me conhece, o meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E você que é novo por aqui, que tá chegando agora ou já acompanha o canal há algum tempo e ainda não se inscreveu, já vai se inscrevendo para você fazer parte dessa família aqui desse canal e já vai ativando o sininho para você sempre receber os novos vídeos quando forem lançados e já vai deixando seu like, que me ajuda muito aqui no YouTube. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Falcão, mais especificamente a origem dele nos quadrinhos, como que ele surgiu, quem criou, como que depois ele se tornou Capitão América. Quer saber como que ele se tornou Capitão América nos quadrinhos? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Mas antes da gente começar, deixa eu te falar uma curiosidade sobre o Falcão. Ele foi o primeiro super-herói afro-americano da Marvel, isso mesmo. O primeiro herói negro foi o Pantera Negra e ele foi o primeiro afro-americano. Então tá aí uma curiosidade pra você. E quem criou o Falcão? Foi o Stan Lee, que você já conhece, né, dos filmes e das participações, e o Gene Colan. Esses foram os responsáveis por dar vida ao personagem. E a primeira aparição do Falcão foi em 1969, faz bastante tempo, e foi na revista Capitão América 177. Nessa história, o Capitão América, ele tá enfrentando o Caveira Vermelha, e aí o Caveira, ele consegue, com um cubo cósmico, trocar de corpo com o Capitão, e envia o Capitão para uma ilha que só tem um monte de inimigos do Caveira Vermelha, ou seja, ele lascou o Steve Rogers. E aí o Steve começa a enfrentar aqueles vilões, e até um momento que chega uma ave do nada, um falcão ali, e ajuda o Steve, e ele consegue ali escapar daqueles vilões. Então nós vemos ali um primeiro relance de um certo personagem que estava por ali. Então, depois de fugir, o Steve Rogers tenta se disfarçar ali, né, no momento que ele estava ali na ilha, e aí ele encontra o Sam, e aí eles se conhecem e tudo mais. E um detalhe é que o Steve só conseguiu se disfarçar porque o Caveira Vermelha nos quadrinhos inicialmente ele usava uma máscara e não era uma caveira mesmo a aparência dele, assim como nos filmes da Marvel. Então por isso que o Steve Rogers consegue se disfarçar. E aí eles conversando ali, o Sam diz pro Steve que ele também não gosta daqueles caras que estão na ilha, porque eles fazem muito mal para a ilha, eles prejudicam os nativos que estão ali, e ele quer também se livrar daqueles caras. Então o Steve, ele vê ali uma possibilidade de poder se livrar daqueles vilões, e ele faz uma aliança com o Sam, e ele começa a treinar o Sam e tudo mais. E aí eles conversando, o Steve descobre que o Sam nem sempre viveu naquela ilha. Ele morava no Harlem antes, lá em Nova York, e ele gostava muito de aves. Ele treinava aves no topo do prédio ali onde ele morava, principalmente pombos, até o momento que ele começou a gostar de falcões. Aí numa viagem que ele estava fazendo, ele descobre um falcão ali, ele se interessa por aquela ave e acaba comprando. Ele dá o nome para a ave de Asa Vermelha. Aí tá outra curiosidade sobre o Falcão. Você que já assistiu os filmes, você já reparou que o Sam, nos filmes, ele tem um drone que ele chama de Asa Vermelha, que ele tem um formato ali de uma ave. Só que nos quadrinhos é uma ave de verdade, é um falcão de verdade, que ele tem uma ligação, uma espécie de conexão ali mental com aquela ave, e aí é o Asa Vermelha. Então nos quadrinhos é uma ave real. Você sabia dessa, que era um falcão de verdade? Não sabia? Deixa aí nos comentários se você sabia ou não. Então depois disso, eles começam ali a treinar, e o Steve Rogers que começa a treinar o Sam. Então pra você ver aí, quem foi o primeiro treinador do Sam ali em combate foi o próprio Capitão América. O cara não tá fraco não, hein? Aí ele começa a treinar ali o Sam, e eles vão lutar contra aqueles vilões, e eles vencem. E aí depois eles lutam contra o Caveira Vermelha, e eles também vencem o Caveira. E aí o Sam volta pra Nova York com o Capitão América. E a partir daí, ele virou um personagem recorrente nas histórias em quadrinhos. E um detalhe que eu quero que você entenda é que o primeiro visual do Sam nos quadrinhos como Falcão não foi aquele visual que a gente está acostumado a ver vermelho e branco, ou o visual dos filmes. Foi um visual totalmente diferente. Ele usava uma roupa verde e amarela. Será que ele se inspirou em alguma coisa brasileira para fazer aquela roupa, alguma coisa assim? Só que o visual que ele usava antes está se parecendo muito com o visual que o Falcão, o Joaquim Torres, usou nos quadrinhos, que inclusive ele também apareceu na série do Falcão e Soldado Invernal, e provavelmente ele vai ser um novo Falcão aí. Vamos esperar para ver como é que vai acontecer. O Sam, ele só foi ter o visual clássico dele, vermelho e branco, na revista Capitão América e Falcão 144. Então, a partir dessas revistas, o Falcão já tinha o seu nome nas histórias também, algo muito legal ali. Não era só mais Capitão América, mas sim Capitão América e Falcão, cara. Tinha um Falcão ali na história também, entendeu? Então ele ganha aquele seu visual clássico, mas ainda sem as asas. O Falcão no começo não tinha as asas. Ele era só um herói que usava ali ganchos, ele se balançava pelas coisas assim como o Batman e tudo mais.
e tinha a questão do combate corpo a corpo também. Mas você deve estar se perguntando pra mim assim: Matheus, mas como que ele arrumou as asas? Porque o Falcão voa, como que o Falcão não voa? O Falcão tem que voar, como que ele não vai voar? Ele não tem asa. Calma, vou te responder. Em 1974, durante uma saga chamada Império, numa revista ali do Capitão América e do Falcão, acaba ganhando as suas asas do Pantera Negra, nada mais nada menos do que o Rei T'Challa, que dá as asas para o Falcão usando tecnologia de Wakanda. Aí depois de um tempo, a origem do Falcão ela foi reiniciada. Como assim? O pai e a mãe dele são assassinados e ele vai para a vida de crimes. Aí ele adota um codinome chamado Snap. Então aí ele vira um criminoso, só que depois de um tempo ele sai da vida de crime, ele vira um assistente social. Então isso aí foi uma questão aí que fizeram e teve uma influência do cubo cósmico. Quem fez essa alteração na história do Falcão foi o Caveira Vermelha também. O Caveira Vermelha gosta de pôr o dedo nas coisas, né? Pelo amor de Deus, ou um vilão que gosta de fazer um inferninho na vida do Capitão América ou do Falcão, mano do céu. Aí depois de um tempo, mais ou menos 10 anos, depois de um tempinho pequeno, o Falcão ele começa a se desvincular das histórias do Capitão América, né? Porque tá ficando muito ajudante, aí ele sai ali das histórias do Capitão América e ele passa a participar de alguns grupos, como os Defensores e depois os Vingadores. É, cara, ele fez parte de alguns grupos interessantes aí da Marvel, né? Os Defensores, que vamos ver, será que possivelmente, futuramente ele pode integrar e provavelmente ele vai ser o novo líder dos Vingadores agora, né? E aí em 1979, na Marvel Premiere 49, o Falcão ganha sua primeira revista solo. Ele passa a ter suas próprias histórias, suas próprias mitologias e seus próprios personagens ali participando do universo do Falcão. Essa é a história do Sam nos quadrinhos até o momento de Falcão. Depois tem outros arcos muito interessantes ali, como principalmente em Guerra Civil, que ele fica do lado do Capitão América, do Steve Rogers e tudo mais. Só que agora eu vou te contar como que ele se tornou o Capitão América nos quadrinhos. Durante uma das histórias do Capitão América lá em 2014, ele enfrentou um vilão chamado Prego de Ferro. E o Steve Rogers tinha que tomar muito cuidado quando lutava contra esse cara, porque ele conseguia drenar o soro do super soldado. E aí, numa das lutas, ele acaba tendo o soro do seu corpo totalmente drenado por esse vilão. Aí ele tem que se aposentar, porque ele ficou velhinho ali, praticamente. E depois de um tempo, um vilão do Capitão América chamado Arnim Zola, que apareceu nos filmes do Capitão América, era aquele cara que ajudava o Caveira Vermelha, ele acaba atacando ali a cidade e o Falcão ficou responsável por salvar ali a cidade e lutar contra ele. E aí, depois disso, o Capitão América, Steve Rogers, acaba designando o Sam para ser o Capitão América. Só que a carreira de Capitão América do Sam nos quadrinhos não foi tão longa. Só que ele teve arcos muito importantes. E ele teve causas muito diferentes do Capitão América do Steve Rogers. Como eu falei, ele era mais focado em algumas causas sociais. Só que principalmente em Guerra Civil 2, ele foi contra os heróis que queriam prever algumas ações ali, algumas catástrofes, para poder intermediar e agir logo. Ele foi contra isso, porque ele achava que era contra a liberdade e tudo mais. E ele foi contra tudo isso. E aí é um ponto muito importante que ele foi um personagem fundamental em Guerra Civil 2. E uma série de outros eventos fez com que o Sam ficasse totalmente desiludido e ele abandonou o manto de Capitão América. Só que ele teve que voltar a ser o Capitão no momento que o Steve Rogers passou a ser mal pelo poder do cubo cósmico. E durante essa história, o Steve Rogers ele passou a ser da Hydra. E nessa história ele sempre foi um Capitão América do mal. E aí o Sam tem que voltar ali a combater o Capitão América Steve Rogers, então ele volta a ser o Capitão América. E aí depois que eles conseguem resolver todo esse problema e o verdadeiro Steve volta ali, né, nas histórias, ele abandona de vez o manto. Então, pessoal, essa foi a origem do Falcão. O que você achou? Já conhecia toda a história do personagem? Já conhecia toda a mitologia dele? Conhecia as curiosidades? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou dar um curtir no seu comentário e vou te responder. E aí, manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta do universo da Marvel, que tá acompanhando as séries e tudo mais. Manda para todo mundo. A gente se vê na próxima e fui!